Para acompanhar as cartas, inscreva-se, ative o sininho das notificações e marque todas. Assim, você será notificado cada vez que a sequência for gerada. Gratidão. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos, com as pontas dos dedos tocando as pontas dos dedos, e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência, pai, mãe, vida, no momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isto aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos, com o espaço no meio, representam o eu. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação, rejeição, mas ao mesmo tempo, elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita fechando-a e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida. Ela representa, também, o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se neste exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Este impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém, se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa um impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade, ou posses, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Esta mão esquerda representa um impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima, quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo, contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração ou repulsão em consciência que repercute, e no final se exterioriza, na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores, ou chefe, e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego, completamente motivadas pela autodefesa, expressando um impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado, e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida, por um ego sensível e autocentrado, como um ataque pessoal. O que deveria ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Lembre-se de que cada atividade mental, o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão, são todas energias criativas da consciência. Estas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem. Desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente, e elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou a uma doença crônica.
Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora volte sua mão esquerda para sua posição original, junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com sua alma, quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina, que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncia uma palavra para descrever aquele verdadeiramente não é conhecível. Eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimas de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que a cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é, quando tento descrever para você aquele que deu ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso à consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram num estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente, se manifestando como energias, ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Consciência universal. Personificação dos impulsos universais. Impulso do. Vontade de criar em mútua retenção com propósito de experienciar a si mesmo. Inteligência em mútua retenção com. Amoroso do impulso de vontade inteligente em equilíbrio com propósitos amorosos. Tendo dado esta descrição da consciência universal em palavras intelectuais,
você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou, de nenhum modo, físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em um estado de equilíbrio. Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. O impulso do amor atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade criativa e ativa. Só posso explicar este fenômeno usando estes termos simples. Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso da outra mão, e tentar separá-las, ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado de equilíbrio, ou retenção mútua. Além disso, você deve compreender que ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes, impulsos, mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento de todo tipo, e não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Tenho trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia de seu ser. Ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão de consciência o universo inteiro tomou vida e forma, você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável alegre realidade que é a consciência universal. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona como o faz, e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isso é o que eu chamei de reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser, é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia, é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação ou rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser, se experimenta nos parâmetros magnéticos do pensamento e do sentimento como mais e mais, daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação. Talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação, e logo a novidade passa, a nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio e começa o cansaço mental, a rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, mal nutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se, de fato,
tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida. O desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem um sentido de contentamento constante. Através das experiências e intervenções milagrosas, ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso tenho dito: não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua morada secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir, rejeitar, para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade, ou elitismo, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis, ou que tenham menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é, quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe, agora, você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade, por meio do ego, formou a grande cápsula dos impulsos físicos, que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física, como sua personalidade humana. Uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com sua alma. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, estendendo seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino e, em seguida, prosseguir, através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade.